Meu colega sabotou meu projeto e ainda disse que eu não tinha capacidade para nada. As luzes da sala estavam acesas, mas ninguém ousava falar. O silêncio era cortado apenas pelo som de respirações pesadas e nervosas. O cheiro de queimado enchia o ar, fios expostos, papéis chamuscados, cabos derretidos. No meio da confusão, estava o meu projeto, reduzido a um amontoado de cinzas e plástico retorcido. Alguém tinha mexido onde não devia. Alguém tinha feito isso de propósito. Eu fiquei parado, olhando, sentindo as pernas tremerem, enquanto meu colega, com um sorriso frio, ergueu a voz diante de todos e disse: "Eu sabia, você nunca teve capacidade para nada." A sala inteira caiu em gargalhadas contidas, como se aquela humilhação pública fosse apenas mais uma piada cruel para eles acompanharem. O contraste da cena era tão brutal que minha mente me levou para longe dali, para uma lembrança que doía ainda mais: meu pai, consertando uma bicicleta velha para mim, usando as próprias mãos calejadas, enquanto me dizia que tudo na vida se conquistava com esforço. Eu acreditava naquilo, acreditava que ser bom, justo e dedicado me abriria caminhos. Mas naquela noite, diante de todos, percebi que pessoas mais não precisavam de esforço, apenas de veneno, mentira e crueldade. Meu colega era a personificação disso. Ele tinha indiferença nos olhos, uma frieza que contrastava com os pequenos gestos de amor que eu ainda guardava na memória da minha família. No início, era sutil. Pequenas provocações, risadinhas quando eu errava um cálculo, comentários atravessados nas reuniões. "Você nunca vai conseguir terminar esse projeto no prazo. Se eu fosse você, desistia antes de passar vergonha." Eu fingia não ouvir. Eu acreditava que o tempo mostraria quem estava certo. Mas o tempo só me trouxe mais cicatrizes. As agressões foram crescendo, ele mexia nos meus materiais, escondia documentos, manipulava os colegas para me isolarem. Até que o pior aconteceu, aquela noite da explosão. Eu não estava na sala quando o fogo começou, mas todos estavam prontos para apontar o dedo. Ele se levantou como testemunha principal da minha suposta incompetência. Disse que me viu mexendo nos cabos de energia de forma estranha antes de sair. Disse que eu tinha deixado a fonte ligada de propósito, talvez para chamar atenção. As risadinhas ecoaram de novo, e a humilhação se espalhou como fumaça sufocante. Aquela foi a explosão extrema, o ponto sem volta. Não era apenas um erro técnico, era um crime, uma acusação que podia destruir minha carreira antes mesmo de começar. Mas o destino gosta de ironias. Câmeras internas revelaram depois que foi ele quem entrou sozinho na sala momentos antes do incêndio. A investigação mostrou marcas de adulteração nos equipamentos. Ele foi preso. O julgamento foi rápido e cruel. O bairro inteiro comentava: "O garoto prodígio que queimou tudo por inveja." Seus pais o renegaram. Amigos viraram as costas. Até os professores o usavam como exemplo de até onde a inveja podia levar alguém. Eu deveria ter sentido alívio, mas dentro de mim havia apenas um vazio, um silêncio inquietante. Foi nesse silêncio que segredos antigos começaram a surgir. Descobri que meu colega já havia destruído projetos de outras pessoas, mas sempre escapava, jogando a culpa em quem não conseguia se defender. Houve um caso ainda mais grave, abafado pela família dele, um acidente em uma feira de ciências anos antes, quando um garoto quase ficou cego. A maldade não tinha nascido naquela noite, ela estava ali há muito tempo, apenas esperando o momento certo para mostrar os dentes. Quando achei que tudo estava acabado, começaram a chegar mensagens estranhas. Primeiro, cartas sem assinatura, deixadas na minha caixa de correio, com frases curtas como: "Você me entende mais do que imagina." Depois, comentários vagos em redes sociais, perfis falsos que eu tinha certeza que eram dele. Ele tentava se aproximar, mas de uma forma indireta, covarde, como se testasse a minha reação antes de dar o próximo passo. E então, aconteceu algo que eu nunca poderia prever. Em uma audiência, antes de ser condenado definitivamente, ele fez algo inesperado, assumiu a culpa sozinho por outro colega que havia se envolvido parcialmente no esquema. Foi o primeiro gesto verdadeiro de sacrifício que eu já tinha visto vindo dele. Por alguns segundos, até os olhos dele pareciam mais humanos, menos carregados de veneno. Foi confuso. Eu não sabia se era uma manipulação ou se, finalmente, havia ali um resquício de bondade. Depois da condenação, a reintegração dele começou de forma lenta, quase invisível. Primeiro, notícias de que estava estudando na prisão, tentando terminar a faculdade à distância. Depois, relatos de que ajudava outros detentos com aulas de matemática. A família dele, aos poucos, também reabria as portas, mas com cautela, impondo limites.
Era como se todos soubessem que a fera podia dormir, mas nunca desaparecia. Com o tempo, a minha família também foi se reorganizando. Eu voltei a estudar, consegui um novo projeto, mas a marca daquele incêndio nunca saiu da minha memória. Às vezes, em meio ao barulho cotidiano, sinto aquele mesmo silêncio inquietante, como se fosse um eco da noite em que tudo queimou. Nossa convivência agora é diferente, não somos inimigos declarados, mas também não somos apenas vítimas e vilão. Há um laço estranho, quase invisível, que nos prende, feito de ódio, medo e, talvez, uma centelha de redenção. Ainda assim, a história não terminou. Porque na semana passada, alguém deixou uma carta embaixo da minha porta. Não era uma ameaça, nem um pedido de desculpas. Era apenas uma frase, escrita com a mesma caligrafia de antes: eu ainda tenho algo que você precisa saber. A carta estava lá, dobrada em 4, papel amarelado, caligrafia firme demais para alguém que deveria estar quebrado pela prisão. Eu fiquei alguns minutos parado com ela nas mãos, sem coragem de abrir. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som no silêncio da casa. Finalmente, desfiz a dobra e li a única frase: eu ainda tenho algo que você precisa saber. Não havia assinatura, mas eu reconheceria aquela escrita em qualquer lugar. Era dele. Naquela noite, quase não dormi. A lembrança da humilhação, do incêndio, das risadas na sala, voltou como um filme torturante. Mas junto com a raiva, veio uma pergunta venenosa: o que mais ele poderia revelar? Qual segredo ainda estava escondido? No fundo, eu sabia que abrir espaço para aquela curiosidade era como deixar a porta entreaberta para o mal entrar novamente. Mas não consegui evitar. No dia seguinte, outra carta chegou. Dessa vez, mais longa. Ele descrevia lembranças de quando estávamos no início da faculdade. Detalhes banais, como o café derramado em cima de relatórios, as piadas durante as aulas chatas. Mas, entre esses pequenos fragmentos de nostalgia, havia algo que me arrepiou: eu não te odeio. Nunca odiei. Eu precisava provar algo para mim mesmo, e você foi o alvo errado. A dualidade era insuportável. Como alguém podia queimar meu futuro, destruir minha confiança, me expor ao ridículo e, depois, escrever algo tão humano? Eu tentei jogar a carta fora, mas minha mãe a encontrou antes. Ela leu em silêncio, respirou fundo e disse: esse garoto só conhece a maldade porque nunca recebeu amor de verdade. E então me contou algo que eu não sabia: anos atrás, quando éramos crianças, minha mãe havia ajudado a família dele. Cestas básicas, roupas, até dinheiro escondido. O pai dele, violento e alcoólatra, batia na mãe dele na frente de todos. A maldade talvez tivesse sido forjada no ferro quente da própria casa. Mas nada disso apagava o que ele tinha feito comigo. Pelo contrário, só tornava o dilema mais pesado. E enquanto eu lutava contra meus próprios pensamentos, os sinais de sua presença se intensificaram. Mensagens misteriosas em redes sociais com perfis recém-criados, comentários velados sobre lugares que eu frequentava, como se me observasse mesmo de longe. Era sufocante. A escalada voltou a acontecer, como antes, mas agora com um tom mais sombrio. Um dia, ao chegar em casa, encontrei meu quarto revirado. Nada havia sido roubado, mas uma das gavetas estava aberta e dentro havia apenas um bilhete: confie em mim. Eles estão mais perto do que você imagina. Quem eram eles? A dúvida me corroía. A explosão extrema veio pouco tempo depois. Uma madrugada, a polícia bateu à minha porta. Perguntaram se eu conhecia uma garota chamada Daniela, uma colega da faculdade que havia desaparecido misteriosamente. A última mensagem registrada no celular dela era a dele. E, para meu horror, a segunda última era minha, um simples boa noite enviado horas antes do sumiço. De repente, eu também estava envolvido. Eu não sabia se ele queria me proteger ou me afundar de vez. A prisão, que deveria silenciá-lo, parecia apenas amplificar sua voz. O julgamento do caso Daniela arrastou seu nome novamente para as manchetes. O bairro inteiro voltou a comentar. Alguns acreditavam que ele era culpado, outros diziam que era uma armação. A divisão social era insuportável, e mais uma vez meu nome apareceu em boatos, porque sempre parecia existir um fio invisível ligando nossas histórias. No meio do caos, uma terceira carta chegou. Nela, ele confessava: eu fiz coisas horríveis, mas essa não é minha. A garota, ela sabia de algo. Não posso dizer mais aqui. Se você quiser entender, venha me ver. Foi meu pai quem me incentivou. Às vezes, encarar o demônio de frente é a única forma de vencê-lo.
Contra minha própria vontade, fui. No presídio, quando ele entrou na sala de visitas, parecia diferente. Mais magro, cabelo raspado, mas os olhos, aqueles olhos frios que um dia me esmagaram, estavam cheios de algo que eu nunca tinha visto nele, medo. Ele se aproximou e sussurrou, eles estão em todo lugar. Eu comecei a cutucar a coisa errada e agora Daniela assumiu. Você é o próximo. A revelação me fez gelar. Ele não parecia mais o vilão arrogante, mas um homem acuado, tentando desesperadamente me passar um recado. Era manipulação ou verdade? Eu não sabia. Mas a cada palavra, eu sentia o peso de que algo muito maior estava por trás da nossa guerra pessoal. Ainda assim, o inesperado aconteceu. Dias depois, minha mãe foi chamada às pressas ao hospital. Lá estava ele, machucado, depois de proteger outro preso de uma briga. O primeiro gesto altruísta havia sido um sacrifício em tribunal, agora, era um corpo ferido em troca da vida de outro. Minha mãe chorou. Eu não consegui sentir nada além de confusão. Aos poucos, mesmo sem querer, a reintegração dele avançava. Voluntários começaram a visitá-lo, professores o elogiavam por dar aulas na prisão, e até familiares que antes o rejeitavam voltaram a se aproximar. Ele parecia construir uma nova identidade, mas sempre sob vigilância. Eu acompanhava tudo de longe, dividido entre raiva e curiosidade. E na minha própria casa, a convivência mudava. Minha família passou a discutir menos sobre ódio e mais sobre sobrevivência. O incêndio e as humilhações viraram cicatrizes silenciosas, que ninguém ousava tocar diretamente. Era como se todos estivéssemos nos adaptando a uma nova realidade em que o vilão não era apenas um inimigo, mas também um enigma. Mas tudo ruiu novamente quando recebi a quarta carta. Dentro do envelope, não havia palavras, apenas uma foto. Eu estava nela. Caminhando sozinho pela rua, de costas, no fim da tarde. A imagem tinha sido tirada recentemente. E na parte de trás da foto, com a mesma caligrafia, estava escrito, não sou eu quem está te seguindo. A foto não saía da minha cabeça. A luz alaranjada do pôr do sol, meu corpo de costas, a sombra longa no chão, alguém havia me seguido de perto. E não era ele, pelo menos, era isso que dizia o bilhete no verso. Durante dias, fiquei paranoico. Caminhava olhando por cima do ombro, verificava janelas e cantos escuros, até o reflexo nos vidros dos carros estacionados. O mundo ao meu redor parecia uma ameaça silenciosa. Decidi confrontá-lo. Voltei ao presídio, desta vez sem avisar. Quando me sentei diante dele, coloquei a foto sobre a mesa. Seus olhos se fixaram nela por alguns segundos, então, ele sorriu de um jeito estranho. Eu te disse que não era eu, murmurou. Depois, inclinou-se para frente e completou, eles querem você porque você tem o que eu nunca consegui. E o que eu tenho? Perguntei. Ele respondeu sem hesitar, credibilidade. Confiança. Se eu aponto para algo, ninguém acredita. Mas se você apontar, todos vão ouvir. E é por isso que eles precisam calar você. O tom era sério, quase desesperado. Pela primeira vez, não parecia uma manipulação barata, mas um alerta real. Ele falou de um grupo, de pessoas influentes dentro da faculdade e fora dela, que lucravam manipulando projetos, desviando verbas, sabotando quem tentava expor. Eu queria rir, dizer que era apenas mais uma invenção para me manter preso a ele, mas a lembrança de Daniela, a colega desaparecida, queimava no fundo da minha mente. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. Um carro preto estacionado sempre na esquina da minha rua. Chamadas desconhecidas no celular que desligavam assim que eu atendia. Até meu e-mail foi invadido, com mensagens sumindo e outras sendo alteradas. Eu sabia que não estava paranoico, havia algo maior se movendo nas sombras. A escalada aconteceu de novo, cada vez mais sufocante. Uma noite, enquanto voltava para casa, senti passos atrás de mim. O ritmo acelerava quando eu acelerava. Meu corpo gelou. Virei bruscamente. Por um instante, vi um homem parado na calçada oposta, de capuz, apenas observando. Ele não correu, não disse nada. Apenas ficou ali até que um carro passou e, quando olhei de novo, havia desaparecido. Dias depois, recebi outro bilhete, mas esse não era dele. A letra era diferente, irregular, quase apressada. Dizia apenas, pare de visitar ele. Você não faz ideia do que está cutucando. A explosão extrema não demorou. Uma madrugada, acordei com minha mãe gritando. A porta da frente estava entreaberta.
No chão da sala, havia lama de pegadas frescas, como se alguém tivesse entrado em casa enquanto dormíamos. Nada foi levado, mas sobre a mesa, em destaque, havia um recorte de jornal antigo, a notícia do incêndio que arruinara meu projeto. Alguém queria me lembrar de onde tudo começou. A polícia foi chamada, mas o caso ficou sem respostas. Nenhuma câmera flagrou nada. Nenhuma impressão digital além das nossas. O delegado apenas disse que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas eu sabia que não era. Aquilo era um aviso. Enquanto isso, o julgamento do desaparecimento de Daniela se arrastava, e cada nova audiência revelava mais podridão. Descobriu-se que ela havia denunciado um professor por assédio e que esse professor tinha ligações suspeitas com empresas que financiavam projetos da faculdade. Meu colega, mesmo preso, parecia saber de tudo antes dos jornais. Em uma das visitas, ele me disse: ela não sumiu por acidente. Ela foi apagada porque sabia demais. A partir daí, as consequências sociais caíram sobre mim como pedras. No bairro, os boatos eram cada vez piores, que eu estava envolvido, que tinha cobertado meu colega, que talvez eu fosse até cúmplice. Pessoas atravessavam a rua para não falar comigo. Antigos amigos me bloqueavam nas redes sociais. Eu me tornara um pária, alguém manchado pela sombra dele. No meio dessa tempestade, veio um alívio estranho, o silêncio dele. Por semanas, não recebi nenhuma carta. Nenhuma mensagem. Nada. Achei que finalmente havia se cansado. Mas esse vazio não era paz, era inquietante, como a calmaria que precede um terremoto. E então, mais segredos antigos emergiram. Vasculhando papéis guardados da faculdade, encontrei relatórios que mostravam que não era a primeira vez que projetos tinham sido perdidos em acidentes misteriosos. 2 nomes se repetiam, 2 professores que sempre estavam na comissão de avaliação. O mesmo padrão, estudantes promissores caíam em desgraça, enquanto os projetos herdados por outros colegas avançavam. Meu colega, afinal, não tinha inventado o monstro, apenas havia se deixado engolir por ele. A revelação foi ainda mais amarga quando percebi que meu pai já desconfiava disso anos atrás. Em uma conversa séria, ele me contou: eu sempre achei que havia sujeira. Mas mexer com gente grande é perigoso. Meu pai não costumava ter medo de nada, mas, ao dizer isso, baixou a voz, como se alguém pudesse estar ouvindo. Então, veio o arco de contato indireto de novo. Em uma rede social falsa, recebi uma mensagem que dizia: eu posso limpar seu nome. Mas você precisa confiar em mim. Eu sabia que era ele, e mesmo assim, respondi. Marcamos uma forma de comunicação secreta, cartas entregues por um conhecido em comum. E foi assim que a conexão se restabeleceu, torta, clandestina, perigosa. Foi nesse contexto que surgiu algo que eu jamais teria imaginado. Ele fez um gesto altruísta, não por mim, mas pela minha família. Conseguiu, de dentro da prisão, mandar um recado para que meu irmão não fosse a um certo evento na faculdade. No dia seguinte, houve um acidente no laboratório, um vazamento de gás que quase terminou em tragédia. Eu tremi ao pensar no que poderia ter acontecido se meu irmão estivesse lá. Pela primeira vez, senti algo próximo à gratidão. A reintegração, ainda que parcial, parecia inevitável. Ele se tornava menos um vilão e mais um aliado incômodo, alguém em quem eu não podia confiar, mas de quem também não podia me afastar. Minha família, sem saber dos detalhes, notava a mudança no meu humor. Eu sorria menos, dormia menos, mas havia uma determinação nova em mim, descobrir até onde ia essa rede de manipulações. A convivência com esse novo cenário exigia vigilância. A cada passo, a sensação era de que estávamos vivendo dentro de um tabuleiro, peças movidas por mãos invisíveis. E, ainda assim, em meio ao caos, uma nova dinâmica se formava, minha mãe mais protetora, meu pai mais desconfiado, meu irmão mais distante. Era como se todos estivessem se preparando para algo que ninguém sabia nomear. E então, veio o golpe final. Um novo envelope apareceu na minha porta. Dentro, não havia palavras, nem fotos. Apenas um pendrive. Quando conectei ao computador, o arquivo único nele se abriu com uma gravação de voz. A voz dele. Baixa, trêmula, diferente da arrogância que eu lembrava. Se você está ouvindo isso, significa que eles já me calaram. Mas saiba, o incêndio, Daniela, tudo, não começou comigo. Começou dentro da sua própria casa. A gravação terminou ali, em silêncio absoluto. O pendrive queimava minha mente.
Dentro da minha própria casa, as palavras ecoavam como um trovão, fazendo meu coração bater acelerado. Como assim? Quem poderia estar por trás de tudo isso, e por que exatamente eu? Cada cômodo parecia suspeito agora. Cada sombra parecia viva. Eu revirei a casa inteira naquela noite, abrindo armários, gavetas, até as caixas de documentos antigos. Nada parecia fora do lugar, mas o medo não me deixou descansar. Minha família percebeu minha inquietação. Minha mãe perguntou se eu estava doente, meu pai tentou falar, mas eu só podia responder: algo grande está acontecendo. Eu sinto. Eles não me entenderam, e talvez nem precisassem entender. A paranoia que me consumia era diferente de tudo que já senti. Cada ligação sem identificação, cada carro desconhecido, cada olhar estranho na rua parecia conectado. Enquanto isso, as cartas dele continuavam chegando, agora com uma frequência mais intensa, mas ainda codificadas. Mensagens cifradas, anagramas, pistas que eu só poderia decifrar se dedicasse horas, como se ele quisesse que eu participasse de um jogo que era ao mesmo tempo terrível e vital. Eu não sabia se podia confiar. Eu não sabia se queria confiar. Mas precisava, ou alguém na minha casa pagaria o preço. O contexto e contraste entre nós nunca foi tão evidente. Eu, alguém que sempre acreditou na justiça, na dedicação e na bondade, e ele, alguém que parecia capaz de destruir vidas sem remorso, agora tentando se redimir parcialmente, mas ao mesmo tempo carregando segredos que podiam nos arruinar. Eu lembrei da infância, das histórias de amor simples da minha família, do café derramado, das risadas pequenas, dos abraços no final do dia. Tudo isso me dava forças, mas também me lembrava do perigo que rondava cada gesto cotidiano. Na semana seguinte, minha casa quase virou palco de desastre. Uma tentativa de invasão aconteceu enquanto eu estava fora. Portas trancadas, mas janelas abertas. Papéis espalhados, fotos familiares fora do lugar. Eu percebi que alguém queria me assustar, queria me mostrar que estava mais perto do que imaginava. Explosão extrema? Ainda não, mas a sensação era a mesma, a ameaça se tornava tangível. As consequências sociais também se intensificaram. Boatos corriam pela faculdade, pelo bairro, pela rede de contatos. Pessoas que antes eram amigos, agora viravam o rosto ou cochichavam. Havia um clima constante de julgamento e desconfiança. Até meu colega, mesmo preso, tinha algum controle invisível sobre essa narrativa, graças às cartas e pistas. Ele não era apenas um vilão, era alguém que manipulava as cordas invisíveis do jogo social. No meio do caos, surgiram revelações de passado oculto. Descobri antigos registros de comportamentos suspeitos de colegas de classe, professores e até de funcionários da universidade. Projetos saboteados, notas trocadas, aprovações injustas. Tudo indicava que o mal não era apenas dele. Ele tinha apenas se transformado no catalisador, mas havia uma rede maior, uma teia de corrupção e manipulação que vinha de anos antes, talvez décadas. E então veio o momento que misturou medo e alívio. Uma carta dele, direta, sem enigmas: não confie em todos. Confie em mim, mas só até o limite. Eu posso proteger sua família, mas não posso garantir nada além de mim mesmo. Era estranho sentir gratidão por alguém que quase destruiu minha vida, mas naquele momento, a sensação de que ele realmente tentaria proteger minha família me deu uma clareza inesperada. Foi nesse contexto que o gesto altruísta dele voltou à tona. A visita a um terceiro aluno, alguém que estava prestes a ser vítima de sabotagem, resultou em um aviso anônimo. O gesto salvou a reputação de um inocente e mostrou que, apesar de tudo, ainda existia humanidade nele. Essa mistura de maldade e bondade começou a criar uma reintegração gradual, não plena, mas suficiente para que ele se tornasse um aliado incômodo. Com a reintegração, minha família começou a criar novas dinâmicas. Meu pai assumiu uma postura de proteção reforçada, instalando câmeras, trancas extras, controlando contatos externos. Minha mãe passou a revisar cada correspondência e e-mail, e meu irmão aprendeu a desconfiar de mensagens suspeitas sem questionar. Nós estávamos aprendendo a conviver com o vilão e o perigo ao mesmo tempo. Mas o suspense maior ainda estava por vir. Uma noite, recebi uma mensagem inesperada, um endereço desconhecido, e a única instrução era: venha sozinho, ou tudo será tarde demais. Meu sangue gelou. Não havia remetente, mas o receio instantâneo foi pensar nele, meu colega, ou alguém ainda mais perigoso na rede que ele havia mencionado. Eu tentei avisar minha família, mas eles entenderam que, se algo acontecesse, eu não poderia ser parado. A sensação de isolamento era esmagadora. Pela primeira vez,
Percebi que o caos que ele trouxe à minha vida não era apenas pessoal, era um jogo de poder que ultrapassava nossa família, nossa faculdade, e talvez nosso bairro. E no meio de toda essa tensão, a lembrança dele, do meu colega, permaneceu firme, aquele que me humilhou, que sabotou meus projetos, que fez todos rirem de mim, agora era o único que podia ter informações vitais para a sobrevivência de minha família. A dualidade entre maldade e bondade se tornava mais tênue a cada carta, cada gesto, cada aviso. Quando cheguei ao endereço indicado, era uma antiga fábrica abandonada. Portas enferrujadas, janelas quebradas, chão coberto de poeira e detritos. O ar cheirava a ferro e mofo. Eu podia ouvir passos atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. Então, uma voz familiar, trêmula e baixa, ecoou: "Você precisa ver isso antes de qualquer coisa. Eles estão dentro de casa agora." O frio percorreu minha espinha. O jogo havia se tornado real, e a ameaça estava mais próxima do que nunca. E enquanto eu olhava em volta, tentando identificar a fonte da voz, percebi que a escuridão da fábrica escondia mais do que esperava, sombras que se moviam, segredos que ainda não haviam sido revelados e uma verdade que poderia mudar tudo o que eu pensava saber sobre meu colega, e sobre minha própria segurança. E então, a última frase da noite, dita com uma urgência que não podia ser ignorada: "Se você quer sair vivo, precisa confiar em mim, mas por pouco tempo." A voz ecoava na fábrica abandonada, misturada com o som distante de gotas caindo do teto de metal enferrujado. Cada passo que eu dava parecia amplificado, como se o prédio inteiro estivesse vivo, observando. O ar estava pesado, com cheiro de mofo e ferro, e a sensação de que alguém nos espiava crescia a cada instante. Ele, meu colega, o vilão que havia queimado meu projeto e quase destruído minha vida, estava ali, mas diferente. Menos arrogante, mais humano, mas ainda perigoso. "Eles estão dentro da sua casa", repetiu, olhando fixamente para mim. Seus olhos refletiam medo genuíno, algo que eu nunca tinha visto antes. "Se você não agir rápido, sua família..." Ele parou, respirando fundo. "Você sabe o que vai acontecer." Eu tentei processar. Quem eram eles? Uma rede de corrupção, sabotagem, desaparecimento de colegas, agora invadindo minha própria casa. A lembrança de Daniela desaparecida, das cartas cifradas e das fotos secretas me fez engolir em seco. Eu não podia recuar. Não podia hesitar. Saímos juntos da fábrica, silenciosos, com a tensão carregando cada passo. Ele explicou em sussurros, me mostrando os detalhes que havia descoberto durante sua prisão, mensagens interceptadas, acordos obscuros com professores e colegas poderosos, sinais que apenas ele conseguia ler devido à experiência de manipulação que tinha vivido. Era uma teia complexa, e eu me perguntava se algum dia conseguiríamos entender completamente. Quando chegamos perto da minha casa, algo me fez congelar. Luzes estranhas piscavam nos quartos, sombras atravessavam rapidamente as janelas. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Eles sabem que estou tentando te proteger. Você precisa confiar em mim, mas apenas o suficiente para agir rápido." O ponto de virada aconteceu naquele momento. Ele me entregou um dispositivo que interceptava sinais de celular e câmeras, algo improvisado, mas funcional. "Isso vai mostrar quem está dentro, onde estão e o que planejam", explicou. Pela primeira vez, senti que poderia ter controle sobre o caos. Mas também sabia que era uma corrida contra o tempo. Cada minuto contava. Ao ativarmos o dispositivo, a tela revelou várias figuras movendo-se silenciosamente pelo corredor de entrada da minha casa. Pessoas mascaradas, profissionais, calculistas. Meu coração disparou. Eu nunca tinha visto nada tão frio e organizado. Ele me guiou passo a passo. "Você entra por trás, eu distrai. Não faça barulho. Siga minhas instruções." A escalada da tensão era insuportável. Cada respiração minha parecia audível. Cada sombra, um perigo potencial. Ao entrar pela porta dos fundos, percebi sinais claros de arrombamento, móveis deslocados, papéis espalhados, pequenas marcas de lama no tapete. Tudo indicava que estávamos lidando com pessoas que não tinham medo de nada nem ninguém. Enquanto eu avançava, ouvi algo que me fez parar, um barulho metálico no andar de cima. Era minha mãe, tentando se esconder. Sussurrei para que ficasse imóvel. Ele apareceu ao meu lado, movimentando-se silenciosamente, e apontou para o corredor principal. "Eles estão indo para os quartos. Precisamos agir rápido." Explosão extrema aconteceu segundos depois. Um confronto inesperado. Um dos invasores percebeu nossa presença e tentou atacar.
Ele reagiu primeiro, derrubando o homem com precisão cirúrgica, mostrando que não era apenas um manipulador arrogante, mas alguém capaz de agir sob pressão. Meu corpo tremia de medo e adrenalina. A situação tinha escalado para algo que jamais imaginei viver. Enquanto lutávamos para controlar a invasão, percebi que minha mente estava mudando. O medo, a raiva, o ódio pelo que ele fez comigo antes, tudo isso começou a se misturar com uma estranha sensação de parceria. Ele estava ali, salvando minha família, e eu percebi que a dinâmica havia mudado completamente. Mas eu ainda não confiava completamente. Não podia. Quando os últimos invasores fugiram, o silêncio caiu. Minha casa estava desordenada, mas intacta. Minha família chorava, abraçada, confusa e aliviada. Ele ficou no canto, observando, ainda tenso, ainda distante, mas com um gesto que não se via antes, preocupação genuína. Ele não precisava salvar ninguém, e ainda assim o fez. No alívio parcial, veio também o vazio. Minha família estava segura, mas a sensação de que algo maior ainda se movia nas sombras permanecia. A teia de corrupção, as cartas, os desaparecimentos, a própria rede que quase destruiu minha vida não havia sido desfeita. Ele havia salvo o dia, mas não a guerra. E então veio a revelação de passado oculto. Enquanto reorganizávamos a casa, encontrei um diário antigo dele, deixado inadvertidamente entre papéis que ele havia mexido. Palavras de infância, memórias de um lar violento, de pai ausente e mãe desesperada. Ele não nasceu mal. Ele foi moldado pela dor, pela ausência de amor, pela necessidade de provar algo que ninguém valorizava. Era quase impossível sentir raiva depois de ler. O arco de cartas voltou, mas de forma diferente. Ele começou a escrever sobre estratégias para expor a rede que ameaçava minha família, sobre pistas que precisava seguir, instruções para evitar armadilhas. Mas tudo ainda com limites claros. Ele não poderia sair da prisão, não poderia se expor. A reintegração gradual continuava, mas era cuidadosamente controlada. A convivência nova na família começou a se consolidar. Meu pai revisava cada contato, minha mãe ficava atenta aos sinais, meu irmão mais cauteloso. Mas o peso psicológico era grande, vivíamos com medo, mas também com uma estranha sensação de que a batalha havia apenas começado. A dualidade entre o vilão e o aliado nunca foi tão presente. Ele era, ao mesmo tempo, ameaça e salvador. E então, na última noite, quando pensei que a situação estava sob algum controle, recebi uma última mensagem, desta vez direta e simples. Se quiser sobreviver ao próximo ataque, confie em mim, mas só até o limite da verdade que posso contar. A sensação foi de pavor absoluto. Eu sabia que ainda havia mais segredos, mais ameaças, e talvez, escolhas impossíveis a serem feitas. O vilão agora era aliado, mas a guerra ainda estava longe do fim. E no meio do silêncio tenso, uma pergunta surgiu, gélida: quem eram realmente eles e até onde eu estava disposto a confiar nele? O aviso dele ainda ecoava na minha mente enquanto observava a rua deserta à noite. Confie em mim, mas só até o limite da verdade que posso contar. Eu sentia o peso das palavras, porque, por mais que ele tivesse salvado minha família e me dado informações vitais, ainda havia algo nele que eu não conseguia decifrar. Algo que podia virar contra nós a qualquer momento. Nos dias seguintes, seguíamos um plano meticuloso. Ele me guiava por mensagens cifradas, descrevendo passos para rastrear os invasores e entender a rede de corrupção. Cada pista que descobríamos era mais assustadora do que a anterior: registros falsificados, contas bancárias secretas, contratos manipulados, desaparecimentos silenciosos de colegas que ousaram questionar. A teia que quase destruiu minha vida se mostrava maior do que imaginava, espalhada por professores, funcionários e até ex-alunos com influência. A escalada final veio de forma inesperada. Um dos homens responsáveis pelo ataque à minha casa entrou em contato comigo por mensagem anônima, dizendo: pare de se intrometer ou todos pagarão. Meu sangue congelou. Eles sabiam exatamente onde estávamos, conheciam cada movimento. Mas graças a ele, meu antigo inimigo, agora aliado incômodo, conseguimos preparar armadilhas para identificar cada ponto de acesso, cada cúmplice. Ele me ensinava a analisar cada detalhe, cada gesto, cada padrão. No dia da confrontação, meu coração batia como um tambor de guerra. Minha família estava em segurança, trancada em um local secreto, enquanto eu e ele nos posicionávamos para enfrentar os últimos invasores. Era a explosão extrema final, o momento em que toda a tensão acumulada ao longo de meses chegaria ao limite. Ele me olhou e disse apenas: confie em mim. Tudo vai depender de nós. Quando os homens chegaram, percebemos que eram mais do que simples invasores.
Eles sabiam usar armas, dispositivos eletrônicos, truques psicológicos. Mas cada movimento deles era previsível para ele, que parecia ter um sexto sentido. Ele se movia com precisão cirúrgica, neutralizando cada ameaça antes que pudesse causar dano. Eu tentava manter a calma, mas a adrenalina era sufocante. O confronto foi intenso, uma mistura de estratégia e caos. Em um momento, ele quase foi ferido, mas conseguiu proteger um colega inocente que havia sido arrastado para dentro do perigo. Pela primeira vez, percebi que a bondade dele, embora rara, era genuína. Ele arriscava a própria vida sem pensar duas vezes, não por reconhecimento ou redenção pública, mas porque entendia o valor de proteger os outros. Quando finalmente tudo terminou, os invasores foram entregues à polícia. A rede de corrupção começou a desmoronar rapidamente, com nomes poderosos sendo expostos e processos sendo abertos. Minha família estava segura, mas o trauma deixado pelo período de medo e perseguição ainda pesava sobre nós. A explosão de tensão finalmente deu lugar a uma calmaria, mas era uma calmaria inquietante, carregada de lembranças do passado e da sombra do que ainda poderia acontecer. E então veio a revelação final, a que mudou tudo o que eu pensava sobre meu colega. Ele me entregou um diário antigo, escrito quando ainda era criança. Nele, estavam descritos detalhes de sua vida, mas também confissões que ninguém jamais imaginaria. Ele admitia ter saboteado outros projetos no passado, não por maldade intrínseca, mas por insegurança e medo de fracassar diante de um mundo que sempre o desprezou. Havia registros de medos, planos, estratégias, mas também pequenos atos de bondade que jamais foram vistos por ninguém. A linha entre vilão e vítima, entre ódio e redenção, sempre foi tênue. O gesto altruísta final dele aconteceu de forma inesperada. Ele decidiu permanecer à distância após a confrontação, oferecendo apenas informações e conselhos, sem se expor. Ele sabia que qualquer aproximação poderia colocar minha família em risco novamente. E foi nesse silêncio, nessa distância calculada, que percebi a complexidade do ser humano, alguém capaz de crueldade extrema, mas também de coragem, sacrifício e redenção. Minha família começou a se reorganizar. Meu pai voltou a confiar parcialmente nas pessoas, mas sempre com cautela. Minha mãe manteve a vigilância, mas ensinou a todos a valorizar cada pequeno gesto de cuidado e amor. Meu irmão aprendeu a discernir o bem e o mal de maneira prática, sem romantizar ou demonizar. E eu, ainda marcado por todos os eventos, finalmente compreendi que algumas batalhas não são apenas contra o inimigo externo, mas também contra nossas próprias certezas, preconceitos e julgamentos precipitados. O último contato dele foi uma carta entregue discretamente, sem assinatura, apenas uma frase: aprenda com o que vivi, mas nunca confie plenamente em ninguém, nem em mim. E enquanto li aquela frase, sentado sozinho na sala, olhei pela janela e percebi que a noite era fria, mas silenciosa. O perigo havia passado, pelo menos por enquanto. Mas a lembrança do medo, da manipulação e da tensão ainda pairava, como uma sombra invisível que nunca desaparece completamente. A história havia terminado, mas não completamente. Porque, por mais que ele tivesse salvado minha vida e a da minha família, por mais que a justiça estivesse cumprida, havia algo que nunca descobriríamos totalmente: o quanto o mal pode estar escondido atrás de gestos de bondade, e até onde a redenção de alguém é real ou apenas mais uma peça do jogo.